Você não é negra se você não foi neguinha na escola. Não é aquela neguinha negra. tipo a neguinha, é a neguinha tipo... Não, se você Olha lá tem sua cabelo namorada. crespo. Um moleque falando com outro, olha lá sua namorada. E eu fui essa neguinha. Esse vídeo tem como objetivo de mostrar que o racismo ele afeta em qualquer área da vida, ainda mais quando a criança está no processo de alfabetização. Bom, pode tanto afetar a autoestima da criança, a autoconfiança, ou até mesmo destruir muitos sonhos dela. Como vocês viram no título de hoje, eu vou estar abordando 5 situações de racismo que aconteceu comigo no período escolar e que me afetaram de certa forma, mas hoje eu posso ver que se isso não tivesse acontecido, eu não seria a negona que eu sou hoje. Bom, o primeiro deles eu vou começar falando sobre uma história que aconteceu. Eu tinha 7 anos quando essa história aconteceu, eu já morava com a minha mãe, meus pais eram separados já nessa época. E toda quarta-feira a gente cantava o hino nacional. Então era separado em 2 filas para uma sala só. Então era a fila dos meninos e a fila das meninas. E como meu nome é Vitória Hanna, né, V, ordem alfabética e tal, eu ficava no fundo. E tinha um menino que ele ficou do meu lado, né, e eu já não gostava muito desse menino, porque ele fazia umas piadas muito racistas já pra aquela época. E já me incomodava muito, sabe? E era aquela coisa que eu contava pra professora, e a professora tipo, ai, tá bom, sabe? Não levava muito a sério. E aí a gente cantando o nacional, aí o menino começou a tirar uma com a minha cara. E eu sempre fui uma pessoa muito estressada. Quando eu era criança eu era muito mais estressada, só que hoje em dia eu sou mais de boa. E aí ele começou a me xingar. Sabe quando uma pessoa vai no ouvido da outra e fica sussurrando, tipo, ai, vai lá, fica provocando. E aí os amiguinhos dele começou, tipo, ai, vai lá, começa a provocar ela. E aí começou, cabelo duro, cabelo de palhaço, neguinha. Na hora que ele me chamou de gorda, porque eu era uma criancinha gordinha, acabou, gente, eu voei no pescoço do menino sem pensar 2 vezes. Porque meu pai, ele me criou desse jeito. Acho que tem um vídeo no meu Instagram que meu pai falou que me ensinou racismo desse jeito. Quando alguém me xingasse, eu pra dar um murro no olho ou no nariz. Eu aprendi desse jeito e foi desse jeito que eu apliquei na hora. Dei um murro no menino, subi em cima dele, comecei a enforcar o menino. Gente, eu não recomendo que façam isso, ainda mais criança, tá? Porque não foi legal. Mas eu enforquei o menino, a mãe dele teve que ir na escola, eu tive que pedir desculpa pro menino. Eu sei como errado no fim de tudo, né? Mesmo enforcando o menino sendo racista comigo, a mãe dele reclamou comigo, tentou ir em cima da minha mãe. Foi um rolê, gente. Esse foi o primeiro caso de racismo, assim... Não foi o primeiro caso da minha vida, mas é o primeiro que eu tô abordando aqui no vídeo. E nessa mesma época, essa professora que me dava aula não tinha muita afinidade com gente de pele escura, né? E como eu era uma das negrinhas da sala, ela não me tratava muito bem. Nunca chegou a me tratar muito bem, aquela professora. Eu só tenho lembrança ruim com essa professora. E eu já tava, o quê? No 3º, 4º ano. E aí eu lembro que ela... Era dia da profissão e tal, na escola. E aí a gente tinha que falar a profissão dos nossos pais e a profissão que a gente queria exercer quando crescesse. E aí eu lembro que todo mundo, os meninos, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser bombeiro, eu quero ser astronauta, todo aquele sonho que toda criança tem, né? E aí quando chegou na vez da neguinha da sala, ela olhou pra mim já com descaso e falou, o que você quer ser quando crescer? E eu falei assim, quando eu crescer eu quero ser veterinária, eu quero ajudar os animaizinhos. E aí ela parou tudo que ela tava fazendo, que ela tava escrevendo lá. Ela levantou, foi até a minha direção e falou, nossa, mas você quer ser veterinária desse jeito que você é? E aí, tipo, todo mundo da sala já, tipo... Como assim? E aí eu perguntei, eu questionei pra ela, eu falei assim, desse jeito como? Aí ela falou, desse jeito que você é. Com essa sua aparência, com esse seu jeito, você quer ser veterinária assim? Desculpa, mas assim você não vai pra lugar nenhum. E aí eu não tive reação, né? Porque uma pessoa muito mais velha do que eu falando isso, obviamente a pessoa vai achar que essa pessoa tá certa. Então eu fiquei quieta na minha, tipo, eu sei que ela foi racista, em consciência, mas eu lembro que eu fiquei quieta, não tive reação ao ouvir aquilo. E aí eu lembro que uma menina do meu lado... E aí a professora perguntou pra ela, com o maior carisma, quer ser o quê? Ela é veterinária, professora. A mesma coisa que eu, gente. Mas a professora, nossa senhora, nossa, super te apoio, que não sei o quê. A minha... Não sei, alguém da família dela era veterinária e tal. E aí ela super incentivou a Ju. Eu lembro que eu comecei a chorar na sala, tipo, chorar muito, sabe? Tipo, abaixar a cabeça e tipo, mano, não vou conseguir ser veterinária. E eu lembro que depois disso eu real desanimei de ser veterinária. Próximo caso de racismo que aconteceu ainda nesse período que eu morava com a minha mãe. Eu estava no 4º ano. E eu tava muito empolgada porque eu tinha saído em uma revista com meu irmão. Acho que já era a 2ª edição de revista que meu irmão tinha saído.
E era, eu não lembro se era da revista Raça, mas eu vou tentar deixar aqui na tela. E a gente justamente falava sobre racismo na escola. A gente falava sobre os ensinamentos que a gente tinha, né? Sobre as crianças pretas aprender sobre a sua própria ancestralidade. E a gente falava sobre isso na revista. E é uma foto pequenininha que eu e meu irmão faz participação na revista e tal. E aí eu lembro que eu levei pra mostrar pra uma colega de classe que eu tinha. E tinha outra menina negra na sala, e ela não gostava de mim. Eu lembro que eu mostrei, né, pro pessoal da sala, tipo, olha, eu saí numa revista com meu irmão, é a segunda revista que eu apareço e tal, e aí a gente tá explicando isso, isso e isso. E aí eu lembro que ela olhou pra mim e fez assim, eu vou te catar no intervalo. E saiu andando. E aí você entendeu? Tipo, como assim ela vai me catar no intervalo? Não entendi. A questão foi que o desfecho dessa história, bateu a hora do intervalo, a menina correu pra me bater, eu fui pedir ajuda pros coordenadores que ficava passeando na hora do intervalo, e ninguém quis me ouvir, ou seja, eu apanhei de outra menina preta por ter saído em uma revista. Nessa mesma época, ainda com essa mesma professora racista, eu lembro que, gente, eu tive um ódio desse dia, toda vez que eu lembro dessa história, é uma mistura de raiva, de tristeza, de tudo, porque isso afetou muito o meu ensinamento na escola, afetou muito as coisas que eu tinha dificuldade de aprender. Eu sempre fui uma criança que tinha muita dificuldade com exatas. Sempre tive muita dificuldade. E aí, com essa mesma professora, eu lembro que ela foi passar uma provinha pra gente. E antes dessa prova passar, ela tava tentando ensinar pra gente multiplicação com 2 números. E aí, tipo, eu sabia tabuada, então pra mim não era uma dificuldade. O que era dificuldade era eu tentar assimilar com 2 números a multiplicação. Então eu tinha muita dificuldade com isso. E aí eu lembro que ela chamou todo mundo pra ir pra lousa, né? E todo mundo conseguiu desenvolver muito bem. E aí teve uma hora que ela pegou e inventou uma da cabeça dela, lá uma conta, que não sei o quê. Quem vai querer resolver? Pensei, eu não quero, porque eu não sei. Ela pegou e fez assim, ó, você, Vitória, vem aqui. Aí eu tive que levantar. E até a lousa, né? E ela falou assim, resolve esse problema. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, então, professora, é que eu ainda não aprendi, então acho que eu não vou conseguir fazer. Tem como a senhora me ajudar? Ela pegou, tirou o giz da minha mão e falou assim, eu nem sei porque você tá tentando se esforçar pra aprender isso, sendo que você não vai conseguir aprender. Você vai ter que trabalhar com outras coisas. E aí ela meio que ensinou que eu ia ter que trabalhar com a mesma coisa que minha mãe trabalhava na época. E o que minha mãe trabalhava na época? Diarista. Desfecho dessa história também. Eu tive que fazer a lição que ela tinha passado na lousa. Eu fiz tudo errado, obviamente, porque eu nem sabia fazer. Ela me humilhou na frente de todo mundo e também ficou por isso. A questão é que, mas por que seus pais nunca iam na escola pra resolver? Porque meu pai morava perto do Andorinha e eu morava na Casa Verde. Então pra ele ter que se deslocar de um lugar pra ter que ir na escola resolver isso, era muito tempo. E minha mãe era muito ocupada, então tipo assim, ninguém nunca conseguia ir ajudar com essas coisas escolar. Era muito difícil. E a última situação, que também ela é muito recente, ela é de 2019, acontece que eu já tava morando com meu pai, e aí eu mudei de escola, então era novos ares, novas pessoas e tal. A gente estava na sala, conversando e tal, a professora fazendo lição. E aí eu, com meu black volumoso, né, na sala de aula, eu comecei a fazer muita questão de sentar na frente quando eu mudei de escola, quando eu vim morar com meu pai, por conta de querer aprender, né, tipo, tá em silêncio, porque quem é do fundo nunca cala a boca. Então, tipo assim, eu já tava querendo sentar na frente pra mim realmente aprender alguma coisa. Então, eu tava sentada lá na frente, conversando lá com o pessoal, não sei o que, a professora começou a passar a lição. Beleza, eu comecei a prestar atenção. Daqui a pouco só tô sentindo algumas coisinhas vindo assim no meu cabelo. E eu, gente, tem alguma coisa errada. Fui botar a mão. Sabe aqueles papelzinhos quando você tira a tinta do tubo da caneta? Pega a bolinha, coloca na boca e cospe? Então, menina, tinha um monte no meu cabelo. Minha primeira reação foi olhar pra trás. Óbvio, né? Porque se tá atrás, veio da onde? Do fundo. Fui olhar pra trás, a branca. Aí eu olhei pra trás e tava bem ela, tipo, querendo esconder, sabe? Que tava com o tubinho da caneta, ela escondeu assim. Aí eu já levantei, gente. Já levantei, batendo assim a mão na... Porra, meu, que não sei o que... Aí eu, porra, na cara dela. E aí... Ai, barraco. Aí quebra. Todo mundo fica quebra. E eu...
que não sei o que, comecei a discutir, gritar horrores. A professora foi tentar impedir, eu falei assim, você fica quieta na tua, que você tá vendo e você não tá falando nada. Já mandei a professora calar a boca também, porque comigo é assim, gente, eu tô vendo que as coisas estão acontecendo, eu vou deixar os responsáveis, né, dar uma travada ali, dar uma parada na situação. Eu vi que não parou, eu mesmo já vou colocar as coisas no seu devido lugar, porque eu sou assim. Desfecho dessa história, gente, eu ameacei de bater na menina, a menina queria chamar mais gente pra vir me bater, eu falei pra ela se garantir sozinha. Acontece que ela fez outras coisas na escola e ela foi convidada a se retirar. Como eu não bati nela, o karma não falhou e calhou dela apanhar de outra pessoa na escola. E esse vídeo tem como objetivo de mostrar que o racismo, ele afeta sim a criança, ainda mais no período de alfabetização, que é no período da escola. E que se ela não tiver um suporte, gente, essa criança ela pode desenvolver tanto trauma, tanto gatilho em relação a isso, que vai ser dificultoso pra ela na vida adulta. Então eu peço que se você for responsável de alguma criança que estiver assistindo esse vídeo, tenta orientar ela da melhor forma possível, tenta conversar com ela pra saber o que tá acontecendo na escola, porque muitas das vezes quando esse caso acontece, né, que é o racismo, as crianças ela tem muita dificuldade de se abrir pra falar sobre. Então, se você tem uma criança em casa, se você ainda é de menor e tá vendo esse vídeo, tenta falar sobre com o seu responsável, tenta se comunicar, trazer auxílio pra você, porque é um momento que você vai estar precisando, de qualquer forma. Espero que vocês tenham entendido o conceito desse vídeo, espero que vocês tenham gostado da história. Gostado não entre aspas, tipo, nossa, muito legal que aconteceu isso, mas que vocês estejam cientes de que o racismo existe e que ele só vai parar quando todo mundo se conscientizar sobre. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijão e até a próxima.